como de costume, nas quinta-feiras, no Toque do Dia. Hoje o Toque do Dia é especial. Estamos um ano de live, né? Depois, realmente, a vida do Toque do Dia é uns 6 anos, mas de live que estamos todas as semanas, um ano. Então, hoje está fazendo praticamente o aniversário de um ano da live, do Toque do Dia, né? Então, hoje eu convidei mais pessoas, né? Convidei a Keila, a Maressa, a Diogo, que está aqui também, e para dar uma pequena palavra, né, por esse aniversário do Toque do Dia, né, que tem alcançado as suas casas, né, seus lares, onde você se encontra, né, nesses momentos. Tivemos o privilégio de receber vários irmãos aqui, né, com seus pontos de vista, mostrando o que Deus tem colocado em seus corações nesses tempos difíceis que estamos passando, né? Transmitindo ânimo, né? Verdade, e cada um se expressando da sua maneira, né? O que Deus tem colocado no seu coração. Então é isso que é o propósito do Toque do Dia, é que as pessoas realmente manifestem o que tem no seu coração e transmitam, né? O que Deus tem dado, né? Então hoje está fazendo o ano, e vamos iniciar, então, com Keila Regina. Keila Regina vai trazer também a sua palavra desse tempo do Toque do Dia. Vamos chamar Keila, por favor. Olá! Boa noite! Quanto tempo, né? Eu creio que o Toque do Dia, através das lives, ele veio num tempo de dificuldade, né? Já tem aí mais de um ano que estamos vivendo esse tempo difícil de pandemia, muita morte, muitas pessoas que amamos, que se foram, né? Algumas estão com o Senhor, e o Toque do Dia veio justamente para isso, né? Para trazer esperança, para trazer uma palavra de conforto, para alcançar muitas pessoas que às vezes estão dentro das suas casas, ali, ansiosas, algumas depressivas, e o Toque do Dia pode entrar aí na sua casa e trazer, né, uma palavra de Deus, trazendo o conforto que somente o Senhor pode nos dar. Então, pensando nisso, a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre esperança, né? Porque depois de um ano de pandemia, eu creio que essa palavra também vem nos alcançar hoje, que precisamos dessa esperança no nosso coração. E pensando nessa palavra, me vem um versículo que está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no versículo 21, que fala assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Algumas versões falam assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Se a gente for analisar o que estava acontecendo ali, Jeremias, ele estava vivendo um tempo bem difícil em Jerusalém, ele estava refletindo, ali ele expressava a angústia do povo judeu, que havia destruição, eles foram tomados pela Babilônia, então eles estavam vivendo tamanha desesperança, tanto que no versículo 18 fala assim, Jeremias fala assim: por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Era isso que estava na mente e no coração de Jeremias. Ele ficava lembrando da aflição, de tudo que eles estavam vivenciando ali, da angústia, da destruição, da tristeza. Imagina, o coração dele ficava aflito, ficava desesperançoso, ficava triste. E às vezes nós, nesse momento que nós estamos vivendo, muitas vezes nós estamos trazendo isso à nossa memória,
lembro-me da angústia, lembro das dificuldades, lembro-me das mortes, lembro-me das situações. E se a gente ficar só pensando nisso o tempo todo, que o hospital está lotado, que tem muitas pessoas doentes, que eu estou aqui dentro de casa fechado, e se minha mente está voltada só para isso, o meu coração fica como? Fica aflito. E era isso que Jeremias estava pensando, e isso estava deixando ele triste, angustiado. Só que Jeremias ele tem um insight logo depois, porque ele fala assim: lembro-me, todavia, também do que pode me dar esperança, ou seja, é como se ele tivesse tido uma luzinha, acendeu ali. Opa! Mas existe algo que pode me dar esperança. Eu lembro, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E ele continua assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E aqui, o que Jeremias começa a se lembrar? De quem é Deus. E aqui ele começa a falar dos atributos de Deus na vida dele. Porque ele começa a trazer à memória aquilo que dá esperança de quem é Deus para ele. Esse relacionamento dele com Deus e como ele conhecia Deus. Então ele deixa de pensar naquilo que aflige o seu coração, aquilo que aflige a sua alma, para trazer à sua memória quem é Deus para ele. E aí ele começa a falar que Deus é o que é amor. Que Deus, ele é misericordioso. Que as suas misericórdias são inesgotáveis, as suas misericórdias não têm fim, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E aí ele fala: digo para mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Digo a mim mesmo que grande é a sua fidelidade. Então ele traz aqui um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus benigno, um Deus misericordioso, é um Deus em quem eu posso colocar a minha esperança. Então, quem você tem trazido à memória? Então eu quero te dizer, traga à memória quem Deus é para você. E como que nós trazemos à memória quem Deus é para nós quando nós temos um relacionamento com Ele? E por meio de quem que nós podemos conhecer a Deus? E eu quero dizer que nós podemos conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele veio para revelar Deus Pai. Então, Deus Pai tão amoroso, tão bondoso e tão misericordioso, ele deu o seu filho Jesus para se revelar a nós. E Jesus também veio com bondade, com fidelidade, com misericórdia, e ele se revelou a nós. E ele também continua acessível a nós hoje, nos trazendo esperança, porque quando ele veio ali, até mesmo antes de se entregar ali na cruz, morrendo na cruz, para aqueles que o matavam, para aqueles que o crucificaram, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ali naquele momento nós conhecemos Jesus misericordioso, Jesus bondoso, quando ele se entrega ali na cruz totalmente por nós, por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida. Nós conhecemos um Jesus de amor, um Jesus misericordioso, bondoso, fiel. O Senhor é bom e a sua fidelidade, a sua benignidade dura para sempre. Então eu quero te dizer essa noite, você está sem esperança? Está angustiado? Está ansioso? Está triste? Traga sua memória quem Jesus é para você. E talvez você não tenha ainda um relacionamento com Jesus, talvez você ainda não recebeu Jesus na sua vida. Eu quero dizer que ele está disponível. Jesus, ele fala: vinde a mim, todos vocês estão cansados, que estão sobrecarregados, estão cansados de carregar as suas cargas, ou seja, você que está ansioso, você que está deprimido, você que está angustiado. Entregue ao Senhor Jesus e deixe que ele seja o Senhor absoluto da sua vida e traga memória que pode trazer esperança, porque é ele que renova a nossa esperança, porque ele através de Jeremias a gente entende lá no versículo 23, fala assim: renovam-se cada manhã
as misericórdias do Senhor. Grande é a sua fidelidade. Ele permanece fiel. Então, que nós possamos prosseguir, continuar conhecendo Jesus, e que a cada dia, quando esses pensamentos vierem à sua mente, né, que te trazem angústia, ore, peça ao Senhor: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e a minha esperança está no Senhor. Amém? Que Deus esteja completando essa palavra em seu coração e renovando suas forças e trazendo esperança para os seus dias. Deus abençoe. Marecinha já vem? O toque do dia, ele começou com pequenas mensagens no Face, né? Que eram as mensagens, de princípio era somente mensagem, depois eu pus também algumas imagens visuais dele, né? Então ela foi se formando, né? Surgiu também o livrinho Toque do Dia, quem quiser também está disponível aqui, pode vir buscar comigo Toque do Dia, para cada dia tem uma mensagem, né? Então, que a Michele me ajudou a editar, né, preparar esse Toque do Dia, e isso o Toque do Dia já tem 5 anos, a live já tem 1 ano, então tem nascido bastante filhos desse Toque do Dia, né? Então Deus tem colocado isso no nosso coração, estamos alimentando, e não sabemos aonde Deus vai nos levar, né? Mas nós queremos estar dentro da sua vontade e anunciar o reino, né? Essa salvação, né? Que ele veio estabelecer o reino, né? E todos nós podemos participar de uma maneira ou de outra, né? Então agora vamos chamar Maressa, que tem também uma palavra para nós essa noite. Maressa, por favor. Olá, boa noite. Eu estava com saudade de vocês. O primo Marcos é uma bênção na minha vida, que tem me dado essa oportunidade de compartilhar com vocês sobre a palavra, sobre o que Deus tem para os nossos corações. A Keila, né, sou fã dela, falou muito bem aqui sobre esperança, e uma palavrinha muito curta, mas que combina muito com a esperança que Deus colocou no meu coração, que Deus trouxe à minha mente, é a fé. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra tão curta, mas que faz toda a diferença em nossas vidas. O primo Marcos falou sobre um reino. Esse reino, ele existe. Nós não podemos enxergar, mas ele existe. E para que possamos fazer parte desse reino, para que esse reino seja estabelecido em nossas vidas, nos nossos lares, nós precisamos ter fé. A fé é essencial para uma caminhada com Deus, para que venhamos agradar o coração de Deus, para que venhamos conhecê-lo pouco a pouco, ainda mais a cada dia. E lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, vão nas alturas como águias, correm, não perdem as forças, andam e não se cansam. Estamos vivendo um momento muito tenso, na qual nós pensávamos que jamais viveríamos. Pessoas perdendo seus entes queridos. Esses dias estava conversando com um cliente que chegou a perder 6 parentes. Isso é algo muito lamentável, muito triste, perdas irreparáveis, pessoas perdendo mães, pais, irmãos, amigos, né? Mas Deus ainda brada no nosso coração que nós precisamos ter fé. Fé está ligada à confiança, fé está ligada a uma certeza em algo que nós não estamos vendo, mas a fé ela é necessária para que isso que nós não estamos vendo possa se tornar realidade nas nossas vidas. Amém? A fé também ela é um escudo. Ela nos protege do ataque do maligno. Estamos presenciando pessoas que estão sofrendo por antecipação. Elas não estão doentes, mas elas estão muito preocupadas. A ansiedade, os transtornos, as depressões, né?
A síndrome do pânico tem tomado conta das mentes. E isso é uma artimanha, uma estratégia maligna para que você venha perder sua fé, para que você venha perder sua esperança, sua conexão com Deus. Porque uma pessoa sem fé, sem esperança, o que vai acontecer? Ela não vai dormir, ela vai se preocupar por coisas que ainda não aconteceram com ela vai ter um medo tão exagerado que as coisas não vão mais fluir na sua vida. Ela não vai mais conseguir ser feliz, ela não vai mais conseguir ter paz, calma. E o que a Bíblia nos ensina? Que o inimigo ele veio para matar, para roubar, para destruir. E o medo exagerado é uma arma poderosa para que nós tenhamos a nossa vida comprometida, né? E nós não queremos isso. Por isso, Deus ele quer falar conosco nessa noite sobre fé. Nós precisamos acreditar, mesmo que você veja os números de mortes na sua cidade, no seu estado, onde você estiver, mesmo que você tenha perdido amigos, pessoas muito queridas, nós ainda precisamos ter fé, confiar no Senhor. Porque existe um reino, como meu primo Marcos falou aqui, existe um reino eterno. A nossa vida ela não está apenas submetida a esse tempo aqui na Terra. Há algo muito a se viver e Deus está preparando isso para você. E Ele não quer que você deixe de viver isso por causa do medo, das incertezas, da insegurança exagerada que muitas vezes as situações têm te colocado. E lá em Efésios 6,16 diz assim: e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Então, quando você já está aparentando ter medo, ter desespero, o que vai acontecer? O inimigo, sabendo do seu medo, ele vai fazer com que esse medo cresça. E ele vai começar a lançar na sua mente pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de que não há saída mais para você. E o que vai acontecer? Você vai deixar de ter fé. E a sua conexão com Deus vai caindo pouco a pouco. E muitas vezes você vai começar a se refugiar em coisas que vai te afastar do Criador. Os vícios, né? Os vícios têm sido algo que nós temos visto muito em nossa cidade. Mesmo com a lei do toque de recolher, mesmo com a lei seca, né, que está aí por vir, as pessoas elas não estão mais preocupadas em buscar a Deus mesmo nesse momento de morte. Elas estão preocupadas em quê? Em se satisfazer. A alegria está em primeiro lugar, o meu bem-estar, o hedonismo, o dinheiro, os prazeres, o sexo, a fama, né? As minhas fotos no Instagram, isso que importa. Por quê? As pessoas querem fugir daquela realidade, querem se refugiar em algo que vai satisfazer elas. E isso está em primeiro lugar, mas isso não é verdade. Isso é mentira de Satanás. Porque quando pensamos só em nós mesmos, quando pensamos só em fugir da tristeza e buscar alegria a qualquer custo, algo terrível começa a acontecer até no nosso psicológico. Depois vem aquele vazio, depois vem aquele desespero, aquela solidão. Porque, na verdade, o que vai realmente nos preencher, o que vai realmente nos trazer uma confiança, uma esperança, é a presença de Deus. E Deus, ele não habita onde há o pecado. O pecado é algo que nos afasta de Deus. É chato falar sobre isso, né? Nós queremos falar sobre coisas motivacionais, né? Que nós devemos ficar sempre alegres, animados, mas a verdade é que a comunhão com o Senhor é que nos traz a verdadeira alegria. Uma alegria que o inimigo jamais irá roubar de você. A certeza da fé traz conforto, equilíbrio, ela traz paz. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, a prova de que existem coisas que não podemos ver. Em Filipenses 4,13 diz assim: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Essa é a famosa frase que todo mundo fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É que aqui está na linguagem de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes pensamos, eu posso tudo, eu posso vencer, eu posso comprar aquele carro dos meus sonhos, eu posso ter aquele casamento que eu tanto sonho. Amém, você pode. Mas esse versículo também fala que nós podemos passar também por perdas. E mesmo assim, nós estaremos conectados com Deus. Eu posso perder algo, eu posso passar tristeza, eu posso ligar a TV e ver que muitas pessoas realmente estão morrendo, isso é muito triste, mas isso não pode roubar a minha fé, isso não pode roubar a minha esperança, a minha conexão com Deus. Eu não posso ficar com raiva de Deus, sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. O que realmente importa é a nossa salvação, é isso que vai contar. Porque aqui vamos viver quanto tempo? Pessoas vivem 10 anos, 20 anos, 30 anos.
Esses dias morreu um jovem, né, de 22 anos, um cantor famoso, quase não viveu, né? Foi muito rico, mas quase não viveu. Mas imagina só, Deus não quer que você viva 20 anos, 30, 40, 70. Deus te está preparando para todos nós uma eternidade, algo que não tem fim. Então, nós não podemos ligar a TV e dizer, eu não creio mais em Deus. Eu não quero mais me conectar com Deus, porque Deus não está sendo legal com a humanidade. Pelo contrário, Deus está no controle de tudo. Ore por essas vidas, ore pelos lares, ore por sua cidade, ore pelos seus vizinhos e comece a perceber que o melhor disso tudo é que você estará se aproximando de Deus. E por fim, a fé alegra e agrada o coração de Deus. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha só, a Bíblia também fala que se você tiver uma fé pequenininha, como um grão de mostarda, você vai poder fazer coisas grandiosas, você vai poder viver coisas grandiosas. Deus não quer que você tenha uma fé imensa para poder estar perto dele. Ele só te pede uma fé pequena, apenas uma fé pequena para você começar a caminhar com ele. Hoje em dia, nós notamos na internet, nas redes sociais, uma pregação de que Deus não existe. Muitas crianças, adolescentes não creem em Deus. Foram ensinados até que Deus é uma fábula, uma lenda, e isso é muito triste, porque o caminhar com Deus é a melhor alegria que um ser humano pode ter. Nós somos criados para viver com Deus, para caminhar com o Criador. Então, aqui nesse aniversário do Toque do Dia, eu vou te dar esse toque, que você tenha fé, que você não perca a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo, daquele dia que da primeira vez que você ouviu a palavra de Deus, não deixe que o inimigo tire essa semente do seu coração. Amém? Deus abençoe. Essa Maressa sempre animada, sempre esse entusiasmo desse caminho que ela segue, realmente uma comunhão perfeita. No Toque do Dia, 3 de junho, tem o Toque do Dia, 3 de junho tem uma leitura diária, que é o seguinte: Jesus foi, mas deixou uma promessa de herança, a verdade. Então, é a verdade. Que adianta termos tudo e não termos a verdade? É importante a verdade, E o versículo é São João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, essa é uma promessa, que o Senhor vai se revelando no caminho. Quando estamos caminhando com Ele, Ele vai manifestar a verdade. Quando nós estamos com esse coração sincero dentro da palavra, querendo obedecer, tirando qualquer espírito de rebelião do coração e submeter à vontade do Senhor, Ele vai manifestar nesse caminhar, nesse amigo que Ele é, o amigo que Jesus... Ele se apresenta como servo, aí depois ele se apresenta como amigo e como irmão. E o amigo tem um relacionamento, tem amizade, então ele vai falando tudo para nós. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Se temos uma verdadeira amizade com Deus, ele vai nos levar à verdade e vai ser esse relacionamento perfeito, gostoso, de comunhão com Deus, tá bem? Agora vamos ver o Diogo, o que o Diogo tem para nós essa noite de aniversário, de festa, para nós aqui no Toque do Dia. Boa noite a todos. Que bom podermos estar aqui mais uma vez, nesse tempo de comemoração. Queremos dar os parabéns para o tio Marcos por esse ministério, que tem alcançado vidas, por esse 1 ano de live do Toque do Dia. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu, buscando a direção para Deus, para esse tempo, Deus me direcionou essa palavra, que fica lá em Isaías 54, versículo 2. Essa é uma palavra que, na verdade, Deus compartilhou comigo quando estava buscando a direção de Deus
né, quanto ao novo tempo na minha vida, essa vinda para Corumbá, né? E Deus compartilhou comigo essa palavra e essa semana ele me fez relembrar de novo, me fazer entender um pouquinho mais o que ela estava querendo dizer, porque eu ainda não tinha parado para pensar muito sobre ela, né? E eu pude avaliar melhor essa palavra essa semana, que fala lá em Isaías 54:2, que diz: amplia o lugar da tua tenda, estendam as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então esse versículo fala sobre ampliar, sobre crescer, sobre expandir, e expandir as tendas, né? Nós já ouvimos sobre esperança, sobre fé, e nós precisamos de muita esperança, de muita fé, para poder nos colocar nesse lugar de crescimento, né? E o que é ampliar as tendas, né? Ampliar as tendas se refere a justamente isso, né? A tornar amplo, a alargar, a aumentar a área, né? Fala sobre crescer, sobre multiplicar, sobre expandir. Isso são coisas que nós precisamos de muito trabalho, muita dedicação para acontecer tudo isso, né? E principalmente direção de Deus, que nós podemos apenas, né, crescer de forma saudável através da direção de Deus, né? Nós vimos, através desse versículo, nós vemos Deus nos chamando a esse lugar de crescimento e expansão, né? Fala sobre novas conquistas, de nós conquistarmos novos lugares, novas conquistas. Na vida espiritual, isso se refere ao que é um maior relacionamento com Deus, a ter mais intimidade com Deus, a conhecer mais a Deus, né? A buscar mais a Deus. Na nossa vida ministerial, isso fala sobre servir, né? Fala sobre os ministérios, fala sobre buscar mais capacitação, de usar os nossos talentos, de usar nossos dons, de estar aberto às coisas novas, mas não apenas um novo, mas crescer naquilo que a gente já faz muitas vezes, né? Nessa vida ministerial, esse crescer fala justamente desse trabalho de evangelização, de discipulado, de investimento em ministérios, mas também podemos aplicar isso para a nossa vida profissional, né? Que fala também sobre aperfeiçoamento, sobre crescimento, sobre expansão, e muitas vezes até expansão física, né? Expansão geográfica ou expansão física, fala sobre empreender e arriscar. E muitas vezes, né, o risco, né, se faz necessário. Nós muitas vezes queremos evitar correr risco, mas para crescer, para expandir, o risco muitas vezes é necessário também para a gente poder entrar nesse lugar de ampliar. E às vezes, né, nós estamos vivendo um tempo que parece ser contraditório falar sobre crescimento, sobre expansão, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Que muitas vezes parece que nesse tempo nós somos mais convidados a nos retrair, a dar passos para trás do que avançar. Mas justamente é nesses tempos de crise, de dificuldade, que nós somos desafiados a crescer. E que muitas vezes nós encontramos maneiras criativas, né, para expandir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Isso pode ser tanto na nossa vida profissional, ministerial, espiritual, familiar, em qualquer área da nossa vida, né? Por quê? Porque a crise, ela nos faz sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto nos faz crescer. Nós vemos um exemplo disso, né, de crescer, de sair fora da zona de conforto, de crescer em meio à crise, a própria igreja. Nós vemos em Atos, né, a igreja ali crescendo, a igreja passando por perseguição, a igreja sofrendo alguns riscos, né, e risco de vida mesmo, e nós vimos que isso foi o que impulsionou a expansão da igreja por todo mundo. Se não tivesse acontecido esse momento de crise, de tribulação, de perseguição, talvez a igreja teria se acomodado ali em Jerusalém, mas a perseguição fez com que ela se espalhasse por todo o mundo. Então nós sabemos a importância desses tempos de crise em nossas vidas. Ela nos faz sair desse lugar comum, nos faz sair da comodidade, e Deus, nesse versículo, nos chama, né, a ampliar as nossas tendas, ampliar os nossos lugares, os nossos territórios, tanto geográficos, tanto físicos, quanto espirituais também. E nós vemos, como também foi falado pela Maressa muito bem, sobre o medo, que o medo é um desses grandes empecilhos para o nosso crescimento, né? O medo é que nos impede de expandir, pois muitas vezes a gente vê as nossas próprias limitações, às vezes nós começamos a olhar para
para as derrotas do passado, para os fracassos, para as decepções, e a gente começa a ficar com medo de se arriscar, com medo de dar um passo a mais, porque nós temos medo de, muitas vezes, fracassar novamente, né? Mas isso nos faz ficar bastante inseguros, né? Mas nós precisamos entender que não é isso que Deus tem para nós. Se algo foi direcionado por Deus, é Ele que vai abrir as portas quando nós realmente decidirmos nos dedicar e trabalhar em direção a isso. E esse versículo também ele nos chama a olhar para Cristo, a colocar a nossa esperança nele, como já foi falado pela Keila, né? Mesmo que as notícias ao nosso redor não estejam boas, né? Estejam bastante ruins, né? Nós precisamos ter esse olhar de esperança, né? Eu não estou querendo ser negacionista, não estou querendo negar uma realidade, estamos sim vivendo uma realidade ruim, mas mesmo assim nós precisamos aprender a olhar com outros olhos, a olhar com esse olhar de fé, com esse olhar de esperança, aprender a olhar com os olhos de Deus, porque Ele que tem falado e Ele tem nos chamado, e esse é o poder que opera em nós, que é o poder da graça que nos capacita a fazer aquilo que Ele tem nos direcionado. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos exercitar a fé em meio à calamidade. Então essa tenda que esse versículo fala de ampliar a tenda, o que é essa tenda? Essa tenda é o quê? É a nossa vida, é a nossa casa, são os nossos negócios, nossa família, casamento, faculdade, projetos, sonhos, ministério, tudo aquilo que Deus nos deu, que colocou em nossas mãos. E eu pergunto, o que Deus tem colocado em suas mãos? Parece pouco, mas é justamente isso que Deus quer expandir através da sua vida. Nós vemos o exemplo aqui próprio desse ministério, né? Começou com meditações diárias, devocionais diárias, depois foi para um devocional em livro, agora está em lives, né? Nós não podemos desprezar os pequenos começos, como diz a palavra de Deus, né? E continuar trabalhando com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? Novos tempos requer novos desafios, novas oportunidades vão surgindo e a gente precisa aproveitar tudo isso e justamente para viver aquilo que Deus tem nos chamado, a cada um de nós, de ampliar as nossas tendas, de fincar estacas, que fala sobre estar bem fundamentado, estar com raízes firmes em Cristo, que Ele é o fundamento da nossa fé, Ele é a base da nossa fé. Amém? É isso que eu quero compartilhar com vocês. Deus abençoe. Temos bastante motivo para agradecer, né? Quero agradecer aqui a Keila Regina, que toda semana ela faz uma chamada, eu mando as fotos para ela prepara as chamadas daqueles que vão participar do Toque do Dia, né? Ela tem 3 filhinhas em casa e eu dou mais trabalho para ela. Diz que Deus dá mais trabalho. Você tem trabalho, Deus vai dar mais trabalho para você. Né? Tem um talento, Ele dá mais outro talento para você. Então, eu quero agradecer a Keila, quero agradecer a cada irmão que participou do Toque do Dia, né? Diogo foi um dos primeiros que participou do Toque do Dia, né? Que de princípio era aos domingos, né? Aí depois mudou para a quinta-feira. Então, agradecer a tantas pessoas, né? Podia citar a Sônia, a Heloísa, a Marcelo, quem mais? Bruno, né, que participou aqui, tantas pessoas, já Vitor Paulo, Anaí, Arthur, que me animou também no começo para fazer as chamadas, né? Então, tem tantas pessoas que a gente pode citar aqui, que foi, né, Matias, Jussiane, Maurício, né, que participou várias vezes, Juninho, Patrícia, e, puxa, bastante nomes está vindo aqui na minha cabeça, irmãos. Quero agradecer a cada um de coração por sua participação, por me animar também, né, eu receber essa visita aqui, me animando também, eu querendo animar também, eu promovi tudo isso, né, para animar a igreja, as pessoas que estão em casa, para seguir em frente. Estamos passando por um juízo, estamos passando por tempos difíceis, mas não é por isso que vamos desanimar. Deus quer mostrar, Deus quer nos sacudir, Deus quer tirar poeira. Ele quer ver o que tem dentro do nosso coração, e tudo isso está acontecendo porque Deus está movendo, Deus está mexendo, Deus está sacudindo, porque Ele
está querendo mais de nós, se Deus está tratando, é porque Ele tem esperança em nós, né? Então Ele não está desistindo de nós, mas Ele está sacudindo, mexendo, tratando de cada um particularmente, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito com as nossas vidas, né? Então Deus está atuando, então eu creio que é uma maneira de nós estarmos falando esse evangelho, as boas novas, para as pessoas, né, seguirem em frente, né? E assim ser de ajuda àquelas pessoas que estão perto, uma palavra de ânimo, e assim é o toque do dia, esse é o propósito. Eu quero agradecer por cada um que está nos acompanhando, nos ouvindo, com sua atenção, é um agradecimento especial para você, né? E que é para você essa mensagem que ouve, que nos acompanha todas as semanas, né? E assim queremos agradecer por todos vocês, tá? Que participam do Toque do Dia, que faz parte do Toque do Dia, e que Deus possa abençoar grandemente esse ministério e o que o Senhor tem para nós, o que podemos mudar, o que podemos fazer para alcançar mais pessoas, para estar ativo, né, nesse reino que o Senhor estabeleceu com sua morte ali na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vida nova, mente nova, né? Nova esperança, né? E seguir em frente, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos que participaram do Toque do Dia, que estão participando, e até a próxima semana, vamos ver o que Deus tem preparado para nós, tá bom? Obrigado por todos, e assim, esse Toque do Dia de aniversário de live, né? Que está marcando hoje 1 ano. E eu quero agradecer ao Senhor, principalmente, por esse trabalho e que Ele possa continuar abençoando. Amém? Um abraço e uma boa noite para todos. Que Deus abençoe esse início de mês, tá bom? E vamos em frente. Amém? Um abraço a todos. Obrigado pela atenção. Amém?